o nosso médico da dor. Toda quinta você está falando só de dor aqui, né? E atendendo. Hoje vamos falar entre eu e você? Boa tarde, doutor. Boa tarde. Você está aqui para falar de dor, né? Então... Escuta, a artrite reumatoide é uma doença que pega todas as idades. Como é que ela tem um foco em quê? Então, eu resolvi falar da artrite reumatoide porque a artrite reumatoide, assim, representa o reumatismo, né, para a nossa população. E essa semana e na semana passada eu tive 2 ou 3 casos de artrite reumatoide muito graves. E o que aconteceu? Os pacientes, eles desconhecem o que é a artrite reumatoide, o que é o reumatismo. E eles acham que o reumatismo fica só nas juntas, entorta, junta, mas é aquela coisinha... Essa é a ideia do reumatismo. Então, assim, quando eu expliquei para essas pessoas que o reumatismo ataca os órgãos internos, tipo pulmão, coração, rim, pode atacar a pele, pode atacar os nervos, as pessoas Mas isso eu não sabia também, doutor. A artrite reumatoide, por exemplo, as pessoas que têm artrite reumatoide, elas morrem muito mais de infarto e derrame do que a população em geral, você entendeu? Então, assim, é uma doença muito grave. Essa semana eu atendi um paciente que já estava entortando o cotovelo, ele não conseguia esticar mais o cotovelo e começou esses sintomas fazem só 4 meses. E eu falei para ele, a gente precisa intervir, a gente precisa tratar essa tua doença, porque senão daqui a 4 meses, daqui a mais 4 meses, o que vai acontecer? É, porque na cabeça dele e da maioria das pessoas, aliás, vou mostrar a foto só para você entender, essa artrite reumatoide, ela vai deformando, ela vai entortando, né? Sim, tem alguns casos que são lentos, elas demoram alguns anos, mas tem outros casos que são muito rápidos, né? Então, elas deformam de uma maneira tal que é assim... É uma coisa brutal. Mas o que é mais grave é o interno que ela faz. Então assim, ó, uma pessoa com um pé desses, né, Cristina, não vai conseguir... Isso é um pé, gente. Dá a impressão com a mão querendo fechar, mas é um pé. São 2 pés ali, então. Exato, então uma pessoa que tem um pé desses vai ter dor sempre. E dificilmente vai caminhar, né? Se caminhar, vai caminhar com uma dificuldade tremenda. Né? Então assim, a gente começou assim mostrando as fotos dos pés, das mãos, porque esse é o clássico, também, né? é o que as pessoas veem, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção para aquilo que as pessoas não veem e que é muito grave, né? Que é a questão dos olhos, do rim, enfim. É uma doença que mata, né, Cristina? E mata rápido às vezes. E por que ela surge, a artrite reumatoide? É uma doença autoimune. Autoimune, isso quer dizer, o corpo produz tentando se defender. Isso, e acaba se autoagredindo. Né? Se autoflagelando e criando esses problemas. O que é esse pezão aí que parece um calo? Pois é, isso é um pé, né? Então ele vai deformando e pode criar úlceras e cria deforma o pé. Esse pé ainda tem a curvatura ali do arco plantar, mas a grande maioria desses pacientes, o arco plantar ele desaba, Cristina. E fica aqueles pés chato, horroroso, depois vai entortando. E isso dá uma dor tremenda, né? Ela tem predileção, assim, por algum tipo de idade? Homem ou mulher? Dá mais em mulheres perto dos 30 ou 40 anos, mas isso não impede que tenha bem antes ou bem depois. Tá? Tem mais foto aí? Eu queria ir dando uma olhada, até para o doutor explicando para a gente. Vai passando as fotos para a gente entender essa artrite reumatoide. E quando é que ela tem cura, talvez, no início, a artrite reumatoide, ou não tem também, doutor? Então, assim, ó, cada caso é um caso. Temos pacientes que têm o controle completo dessa doença e tem alguns que esse controle, às vezes, é um pouco mais difícil. Tem alguns pacientes que, depois de algum tempo, a gente consegue retirar a medicação, mas uma grande parte deles tem que ficar tomando uma medicação ou outra por muito tempo, às vezes até a vida toda, né? Então, assim, a gente costuma falar no controle dessa doença, né? Na remissão. Ou seja, a gente põe a doença para dormir, mas às vezes... consegue ter uma vida um pouco melhor. Por exemplo, esse cotovelo aí, esse braço, isso, olha só, gente. Só tira um pouquinho a faixa. São nódulos, né? E é muito confundido às vezes com a gota, né? São nódulos reumatoides que dão no meio do braço, pode dar nas pernas, pode dar nas mãos, no cotovelo. E se remover isso, doutor, volta? Pode voltar, se não tratar. A questão toda da artrite reumatoide, como a maioria das doenças autoimunes, é tratar a doença de base, tratar a doença em si, não deixar ela te agredir mais. E apesar de esteticamente ela fazer a pessoa ficar deformada, feia aos olhos de quem vê, o pior ela faz por dentro, então? Por que ela faz coração, por exemplo, doutor? Então, as pessoas que têm a artrite reumatoide, elas permanecem num estado inflamatório maior. Então, o colesterol é pior,
o entupimento das artérias é maior, então tem muito mais infarto. O coração seria o primeiro que ela não, vai, não, não o seria, mais grave ou não? Não Que seria outros órgãos? o pulmão também. O pulmão ela ataca também. Ela pode atacar os nervos, ela pode atacar as artérias, chamado vasculite. Essa foto que está aí é de uma vasculite. E essas vasculites, às vezes, se tornam doenças graves com risco de morte. Então, essa pessoa, na verdade, tem artrite reumatoide como doença de base e acabou... desenvolveu uma vasculite. Nossa. E eu já tive muitos pacientes que vieram assim, tratado como erisipela, ou tratado como outras Tratando doenças. à toa, né? Um diagnóstico errado. Exatamente. E era vasculite. E isso pode se tornar uma doença muito grave. Vasculite geralmente é uma doença grave e pode levar à morte da pessoa, né? Se não tratada a tempo e corretamente, né, Cristina? Puxa vida. E que tipo de exame é possível fazer para detectar se realmente confirmar a artrite, doutor? Então, hoje a gente faz uma série de exames de sangue, às vezes ultrassom, raio-x, para nos dar o diagnóstico. Às vezes a clínica é tão grande, é tão evidente que o paciente chega... A gente pede exames e tal, né? Mas a gente já sabe que o paciente Só de tem. olhar o paciente. Esse caso aí, com esse pé ulcerado... Então, uma úlcera é causada pela artrite reumatoide, né? Tu vê só. Meu Deus. Desenvolve uma vasculite e a vasculite abre-se Roma. Então, eu já tratei pacientes que tinham úlceras assim e tratavam como úlcera varicosa, úlcera, né? E na verdade não era, como sequela de alguma doença autoimune, no caso a artrite reumatoide. Não tem como se fazer uma prevenção nesse caso, uma doença? Não, prevenção não, a gente faz tratamento. Né? Então, mas assim, essa outra foto que está aí, ó, por exemplo, ela Um homem ataca... ou uma mulher? Ela ataca os nervos né, da perna. Então, o pé, às vezes, a gente chama de pé caído, né? O pé não funciona, ele tem que arrastar e atrofia a musculatura da perna. Né? Bem evidente. Então, assim, ó, eu gostaria eu trouxe isso hoje. Como recado principal, porque, poxa, eu vi 3 ou 4 pacientes, se não me engano, na semana passada, essa semana, que com artrite reumatoide há vários meses e não procurando ajuda. Então, assim, ó, quem trata artrite reumatoide, quem trata desses reumatismos é o reumatologista. Vocês têm que procurar um reumatologista para tratar isso. Né? É a especialidade e não pensar apenas a parte estética ou funcional do corpo externamente. Mas é uma doença que pode matar mesmo. E mata muito porque mais. Porque ela agride outros órgãos a pessoa internos. que não trata artrite reumatoide, com certeza vai morrer bem antes do que a população em geral. Essa outra foto que está aí é uma úlcera no olho. Perfurou, né? Em função da artrite reumatoide. Para te ver onde vai parar. Então, existem graus, então, dessa doença, doutor? Sim, tem pessoas... Tem escala? Tem, sim. A gente não existe uma graduação que diz essa, mas a gente sabe que pelos sintomas que a pessoa tem fora das articulações, né, que a gente chama de sintomas extra-articulares, a gente consegue imaginar que seja um nível mais grave ou não. Por exemplo, tem alguns reumatismos que o primeiro sintoma é o olho vermelho. Então, eles vêm do oftalmologista para a gente, com o olho vermelho ou olho seco, e juntando um ou outro sintoma, a gente já imagina que seja algum tipo de reumatismo. E essa foto aí é da mão do paciente com artrite reumatoide. Então, geralmente, claro, seja um pouquinho mais avançado. É uma mão que não fecha essa, doutor? Essa mão é uma mão que vai dificilmente vai conseguir. Eu sempre ouvi dos meus avós que o reumatismo a gente pega, tô quente em casa, vou abrir a porta, vou lá fora, vai dar reumatismo, vou mexer na mão gelada, ou melhor, na água gelada com a mão quente, vai dar reumatismo. Não tem nada a ver isso? Não tem, né? A gente sabe hoje que é uma doença autoimune, né? Mas, geralmente, a artrite reumatoide começa assim, né? Pelas mãos, pelos punho, inchando, demora alguns meses, às vezes até alguns anos, dependendo de como é o início, se é mais rápido ou não. Mas assim, a evolução depende de cada um. E é nessa época, nesse momento, que é o bom de tratar. Mas o povo, o que o nosso povo faz? Toma uma injeçãozinha, toma um comprimidinho do vizinho e vamos que vamos, né? E depois... O alerta hoje não é só a parte externa afetada, a gente pensa em órgãos internos. Reumatismo mata. Né? Então tem que se cuidar. Obrigada, doutor Hassan Juda, o nosso médico especialista em dor, ele mas é também reumatologista. Por isso a gente fala de um assunto tão sério que eu espero que você tenha entendido direitinho. Obrigada mesmo, tá? Eu que agradeço.